Olá, meu amigo e amiga. Neste ano de 2026, pessoas como você e eu teremos uma tarefa muito importante e difícil, que é de tentar alertar ao máximo de pessoas a existência de estelionatários por todos os lados. E não são quaisquer estelionatários, são os piores deles, os estelionatários políticos. Tem muita gente que já caiu na lábia desses estelionatários de uma tal forma que não adianta você tentar alertá-las, tentar retirá-las ali do erro, porque elas insistem em ficar nessa situação. E os piores dos estelionatários são os estelionatários políticos, que continuam a engabelar uma série de pessoas. Eu vou trazer aqui para vocês algumas cenas, algumas situações que beiram o ridículo, fazem muitas pessoas até rirem da vítima, mas isso dá uma noção para a gente de que o Brasil hoje ele vive um problema psiquiátrico que ultrapassa questões do mundo da política. Daí isso vai exigir de todos nós muita sabedoria e, sobretudo, muita paciência e inteligência para lidar com essa situação ou com as situações. Muitas pessoas já não tentam mais porque já entraram num nível de conflito que está insuperável, né? Bom, mas aqui eu vou trazer aqui algumas ferramentas, algumas ideias aqui e mostrar para vocês o que é que está acontecendo aqui no Brasil e fora do nosso país. Como tem gente que está insistindo no erro, né? Antes de entrar nos temas, é fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal e ainda não está inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco. Depois conheça os nossos outros vídeos, aí se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário, é fácil, só dar um clique e escrever aqui no nosso portal. E se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, gente, você que acompanha o nosso portal há mais tempo, tem visto os alertas que nós temos feito aqui dessa turma que chegou na Argentina. Os ultraliberais, os entreguistas, né? O que o Milei está fazendo com a Argentina, gente, olha, é porque a grande mídia aqui no Brasil não informa, porque ela é cúmplice também. É o modelo que ela deseja, que desejou e ainda deseja que seja implementado no Brasil, é esse modelo. O Tarcísio de Freitas não cansa de elogiar o Milei, dizendo que teríamos que fazer no Brasil aquilo que ele está fazendo na Argentina. As notícias são essas aqui, ó. Multinacionais continuam deixando a Argentina e as locais estão comprando. Gente, está havendo um processo de desindustrialização na Argentina que está um negócio, está uma destruição total. E aí o que acontece? Muitos argentinos estão vindo para o Brasil porque a moeda da Argentina está tão prejudicada, as coisas estão tão caras na Argentina que está sendo mais fácil para o argentino vir para o Brasil, gastar aqui, viver aqui, do que na Argentina que está impraticável. As tarifas todas subiram, o custo de vida explodiu, os servidores estão com salários congelados, a inflação continua na Argentina também. Enfim, é a moeda que mais perdeu valor no mundo. No entanto, qual a leitura de uma pessoa de direita e de extrema direita? Puxa, se eles estão vindo para cá, é porque a coisa lá está bombando, né? Eles estão muito bem. Aí vocês veem o seguinte, esse tipo de leitura aqui totalmente tosca dessa gente da direita, né? Por exemplo, como desse rapaz aqui desse canal, né? Com essa barba aqui, corintiana, botafoguense, né? Em listras, né? Vamos lá. O número de argentinos aqui cresceu demais e não dá para desvincular essa informação da crescente retomada da economia na Argentina. O presidente Javier Milei, ele aplicou uma política econômica de austeridade, diminuindo a questão dos gastos públicos, ao contrário do que acontece aqui no Brasil. O presidente Lula, ele, nos gastos exacerbados, né, dos seus programas sociais e aumento e obesidade da máquina pública, está levando o nosso país a cada vez mais próximo da pobreza. E é o seguinte, né, gente? É impressionante como é que a criatura reproduz um discurso que não é dele. Ele sequer consegue elaborar o que ele está dizendo. Ele apenas reproduz como papagaio aquilo que está nos jornais, nos jornalões, que são jornalões do mercado financeiro e por aí vai, né? A realidade na Argentina, se ele fosse uma pessoa que tentasse se informar minimamente por que está vindo argentino para o Brasil, não é só argentino para fazer turismo, ele teria aí uma visão muito decepcionante para aquilo que ele está colocando nas redes sociais. Vamos ver uma matéria de ontem num canal da Argentina. Hay argentinos y argentinas como marcan estas fotos y los testimonios que te vamos a mostrar que se embarcan desde distintos puertos en la frontera con Brasil y se van a trabajar en Brasil.
se van a buscar las posibilidades que la crisis en las economías regionales, producto de la aplicación del plan económico de Milei, está dejando mucho desempleo en el interior. Deu para sacar, né, gente? A crise está tão grande, a desindustrialização, o corte de empregos está tão grande que já está tendo uma massa de argentinos que estão passando todos os dias aqui para o Brasil para trabalhar no Brasil. Vamos a los testimonios de esta realidad de argentinos y argentinas que se van a laburar a Brasil porque les dan casa, comida y un salario que en muchos casos triplica lo que ganan en la Argentina. Escuchamos. En estos días, ¿cuánta gente estuvo cruzando? Esse ponto aqui da fronteira é apenas um dos pontos da fronteira Brasil-Argentina, tá? Y más o menos entre 100, 150 por día. ¿No? Hoy, ¿cuánta gente Hoy cruzó? fueron como 300 de la mañana. Y en su mayoría, gente que va a trabajar, ¿qué es lo que se ve? Todos los días están pasando más o menos entre, qué sé yo, entre 60, 70 personas Para trabajar. para trabajar. ¿Y cuál es el destino? Y todos van a trabajar en cosecha uva. Y E você que está em algum lugar do nosso país, você certamente indo a algum restaurante, não se surpreenda se você encontrar um trabalhador argentino. Aqui no Rio de Janeiro já acontece muito isso, na região dos lagos. Existem restaurantes que os funcionários são todos argentinos. É um negócio impressionante, tá, gente? Isso é fruto do quê? Da economia argentina que está bombando? Então vejam só como é que a distorção da interpretação das coisas mexe com as pessoas, né? E aí como é que eu digo para aquele rapaz ali, amigo, você está totalmente equivocado. Está arriscado ele não acreditar em absolutamente nada, né? Mesmo ele conversando com o argentino lá que está fugindo da crise lá, tá impossível, enfim, esse cara talvez não se convença, né? Bom, e aí é o seguinte, só resta para essas criaturas apelar para a comiseração pública. O Carluxo, ele virou uma coisa, gente, para lá de bizarra, né? Todo dia ele faz a publicação assim, ó. Ele está explodindo por dentro, diz Carlos Bolsonaro ao alertar risco de morte do pai. Olha só, Carluxo, teu pai está preso, você ainda não percebeu isso, né? Então tá difícil aceitar a realidade, né? É o negacionismo. Então, para você que ainda não entendeu o que está acontecendo, uma das funções da pena no direito penal é a função retributiva. Tem várias funções, né? De ressocializar, de retirar o delinquente da sociedade, de reeducar a criatura. Mas tem um ponto da pena que é um ponto muito importante, que é o caráter retributivo. O que é o caráter retributivo? É aquele mal que o indivíduo fez para a sociedade e, em retribuição, ele está recebendo uma pena, para ele aprender o que é bom para a tosse, como dizia a vovó. Então, quanto mais ele estiver sofrendo, mais esse caráter retributivo estará sendo preenchido. Para a satisfação das pessoas que entendem que o caráter retributivo é muito importante para ser aplicado contra o delinquente, né? Então, tá fazendo, essa sua tristeza está fazendo a satisfação e a alegria de muitas pessoas que queriam ver justiça aqui no nosso país, né? E tem mais crimes aí que o papai ainda vai ser responsabilizado, tá? Então vai preparando aí seu roteiro de tristezas, de lágrimas, porque vai vir mais coisa por aí. Olha só, uma delas é essa aqui, ó. Superior Tribunal Militar vai analisar pedidos de perda de postos e patentes de Bolsonaro e réus militares. Veja as perguntas e respostas. Gente, Bolsonaro ainda vai perder a patente de outros militares todos, porque é questão objetiva. Não tem como Superior Tribunal Militar agir de forma diferente. É a questão objetiva. Todo militar que tiver uma sanção superior a 2 anos, uma condenação, a pena privativa de liberdade, a lei determina que ele perca a patente. Então, por mais que os militares tentem protegê-lo, não vai dar não, porque se isso acontecer, vai dar representação. Vai dar representação, vai ter ações, vai ter um monte de interpelações e responsabilização daquele que estiver tentando proteger esses criminosos condenados por sentença penal transitada e julgada, né? Bom, enquanto isso, no país aí que o cara está enxergando que as coisas estão muito ruins aqui no Brasil, né, mais pessoas da baixa renda estão tendo uma condição melhor de dignidade às suas vidas por um projeto que é esse aqui. É o Gás do Povo. Câmara aprova MP que cria Gás do Povo.
bandeira eleitoral de Lula. A proposta foi colocada em votação pelo presidente na Câmara na primeira sessão deliberativa no ano de gesto de Mota a Planalto. Só que muita gente não sabe o seguinte, já existe um Vale Gás, né, que foi criado na época do Bolsonaro para ganhar a eleição. Só que o Vale Gás ele é dado em dinheiro, lá no Bolsa Família. E o cidadão acaba, por outras necessidades, não comprando o gás, né? Acaba fazendo comida ali com madeira, enfim, se acidentando. E algumas pessoas estão até gastando dinheiro com o bet, né? Que é uma coisa que devia ser totalmente proibida. As bets e gastar dinheiro do Bolsa Família com essa infâmia. Mas a extrema-direita e a direita, não, o cidadão tem que ter liberdade para gastar o dinheiro como ele quiser, né? Então, hoje deve ter a votação no plenário do Senado que consolida esse programa como um programa de Estado, que vai ser incluído ali nas pessoas, para as pessoas que estão no CAD único, as pessoas que ganham menos de R$ 800 por mês. Agora, tem deputado que votou contra o povo, né? Contra essas pessoas. E adivinha de onde são esses deputados? Olha o nome das crianças aqui, ó. Crianças, com todo respeito às crianças, né? Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, Luiz Lima, do Novo aqui do Rio de Janeiro, Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, Ricardo Salles, do Novo de São Paulo. Só gente boa, né? Gente que quer ver o pobre morto, o pobre torrado, né? E aí vem Bia Kicis, Bibo Nunes, todos os bolsonaristas, olha só que coisa, né? O Carlos Jordi, gente que está devendo para a justiça, hein? Cristonieto, do PL do Rio, Daniel Freitas, do PL Santa Catarina, delegado Paulo Bilinski, Eros Biondini. Essa gente que diz que é a favor da família, Deus, a pátria, né? Eles gostam de ver pobre torrado, pobre esturricado ali com acidente doméstico por falta de gás. E aí vem o Eros Biondini, Júlia Zanata, Júlio Amaral, Luiz Príncipe, né? O Felipe Orleans, o Príncipe, Marcos Polon, Mário Frias, enfim, só bolsonarista, Maurício Marconi, Nicolas Ferreira, senhor Nicolas, hein? Grande pessoa, né, que o senhor é, né? Gente, um dos estelionatários políticos mais perigosos que nós temos no nosso país é esse senhor Nicolas Ferreira. Ele é o campeão, junto com o Gustavo Gás, de distorção da verdade, contaminando, intoxicando o ambiente político aqui do nosso país. E aí vem Ricardo Guide, Rodolfo Nogueira, o Sanderson Sargento Gonçalves, Zé Trovão, Guilherme Derrite, Tião Medeiros, Giovânia de Sá, Kim Kataguiri e Nicolete. Gente, é uma turma da pesada, né? Que odeia pobre. E aí como é que você avisa para as pessoas que são pobres que esses cidadãos, essas criaturas, votam contra os pobres? E aí é o seguinte, veja só como é que a natureza humana é complicada. Vítima de golpe, gaúcha acreditou estar namorando o ator Brad Pitt. Você já deve ter visto isso, né? Pô, a senhora foi para o aeroporto esperar o Brad Pitt. Ela conversou com o Brad Pitt. Estava caindo num golpe, né? E aí os policiais viram o carro parado lá um tempo no aeroporto, a mulher estava parada, foram ver o que estava acontecendo. E aí o papo é esse aqui, se você não viu, veja só a senhora que queria casar com Brad Pitt. Eu vou falar o que nós conversávamos. O plano era a gente se casar. Olha o PM com maior calma, né? Morar aqui em Erechim, ou São Valentim, Barão Egito, por aqui. Sim. A senhora só falou com ele pelo... Sim, mas a gente fez várias... O PM deve ter se contido para não dar risada, né? Mas ele até se conteve porque deve ter ficado espantado aos extremos, né? Eu tenho certeza que eu falei com o Brad Pitt mesmo, porque eu falei várias vezes com ele por videochamada. Sim. Então, quando tu faz uma videochamada, tu não tem como botar outra pessoa a falar contigo, né? Sim. Então não adianta o PM dizer para a senhora que não é o Brad Pitt. Está ruim do Brad Pitt aparecer por aqui, né? E é o seguinte, tem gente acreditando em mais Brad Pitts espirituais, né? Gente, que cena dantesca é essa do senhor Deltan Dallagnol, hein? Ele virou um pastor, né? Um simulacro de pastor. Cerimônia bizarra. Olha só o discurso da criatura. Em obediência ao Senhor, os governantes, as autoridades do nosso país, a gente ora, Deus, pelo presidente da República, pelo governador do nosso estado, pelos governadores, pelos prefeitos. Nós oramos pelas assembleias legislativas, pelas câmaras e vereadores, pelo Congresso Nacional.
pelas cortes de justiça, julgadores, membros do Ministério Público, forças de segurança, pelos funcionários públicos. E aí depois aí fez oração, botou a mão na cabeça de gente. É um negócio impressionante. E fazem um discurso de extrema direita, um discurso que contraria tudo aquilo que Jesus Cristo pregava aqui na Terra, né? Bom, eu fico por aqui, e se o Brad Pitt te ligar, desconfie, tá? E se estelionatários da direita também, fique mais desconfiado ainda. Gente, um grande abraço, mais tarde a gente volta. Tchau.